Página 6 da apostila, não é isso? Nós vamos começar aí lá embaixo na parte que diz juiz eterno, ok? Se tiver alguém sem apostila, pega com a Lili ali. Bom, juiz eterno. Juiz eterno. Quando a gente fala de juiz, a gente lembra logo de quê? De julgamento, né? De sentença, o ato de julgar em si, a ação de julgar, não é isso? Quando a gente fala de juiz, a gente lembra logo de juiz, não é isso? E a Bíblia afirma para nós que vai haver um julgamento, né? Vai haver um juízo eterno, e isso é algo que a Bíblia, né, nós vamos estudar e nós vamos ver que isso é uma verdade, inclusive para as pessoas da Antiga Aliança, do Velho Testamento, ok? Então vamos lá, o primeiro item é o juízo eterno, é uma grande verdade antiga, né? Vamos ver lá, Gênesis capítulo 18, verso 25. Até mesmo as pessoas da Antiga Aliança, do Velho Testamento, esperavam que um dia haveria um grande julgamento, né? E quem vai fazer esse grande julgamento? Deus, né? O grande juiz, o justo juiz. Aí alguém pode perguntar assim, mas pastor, o juízo de Deus é como? É bom ou é ruim? O juízo de Deus é justo, amém? Vai ser bom para quem for merecer, vai ser ruim para quem não merecer, para quem não fez, ok? Deus é justo, não vai ter, nesse julgamento não vai ter como entrar com recurso, não vai ter, né, primeira instância, segunda instância, não vai ter compra de juiz, não vai ter jeitinho, né? Então é bom que todos estejamos preparados para esse evento. Depois nós vamos ver a diferença entre, né, aqueles que foram salvos, morreram com Cristo, e a diferença do ímpio, né, para a gente ver essa questão do juízo. Mas Gênesis 18, 25 diz assim: longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio, longe de ti seja. Não faria justiça o juiz de toda a terra, ou seja, Deus, né? Salmo 96, verso 13. Salmo 96, verso 3 diz assim: ante a face do Senhor, porque vem a julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com sua verdade. Amém? Jó 19, verso 25. Jó 19, a partir do verso 25, diz assim: porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra, e depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo e os meus olhos, e não outros o verão. E por isso o meu coração se consome dentro de mim. Na verdade, que deveis dizer? Por que o perseguimos? Pois a raiz da acusação se acha em mim. Temei vós mesmos a espada, porque o furor traz os castigos da espada, para saberdes que há um juízo. É engraçado quando a gente lê o livro de Jó, a respeito da vida de Jó, Jó imaginava que Deus era contra ele, né? Porque Jó não entendia pelo fato de daquelas coisas estavam acontecendo a ele. Uma vez que ele se comportava de maneira justa, né, correta, como a própria Bíblia afirma, e os seus amigos ficavam lá, né, martelando ele, né, dizendo que ele tinha alguma coisa, um pecado escondido, alguma coisa do tipo. Mas olha o que Jó diz, né? Mesmo assim Jó tinha certeza que ainda, né, que a carne dele se acabasse, ou seja, ainda que ele morresse, no final, né, um dia ele veria Deus, ele iria se encontrar com Deus, e Deus estaria finalmente do seu lado, ok? Toda ressurreição na Bíblia é seguida de um juízo eterno. Abre lá, Hebreus 9, 27. Hebreus capítulo 9, verso 27. Na minha Bíblia diz assim, né? E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso, o quê? O juízo. Às vezes a gente interpreta que logo depois que a pessoa morre vem o julgamento, mas a gente sabe não é assim. Nós estamos estudando
né? As pessoas vão ser julgadas, né, em momentos diferentes, mas logo após a morte vem o juízo. E só está ordenado ao homem morrer uma só vez, né? Então essa história de que o homem morre e volta depois, né? E volta reencarnado, e volta nisso, e volta naquilo, isso a Bíblia diz claramente que não é assim. Depois que morreu, depois que viveu, teve a chance, vai acontecer o juízo na vida dela, ok? Bom, virando a página aí, então, Deus é amor? Sim, Deus é amor, amém? Mas Deus também é justo, ok? Então nós precisamos entender isso, né? Observação: o juízo muitas vezes é mencionado como algo negativo. No entanto, quando o inocente é julgado, ele é absolvido. Jesus foi julgado por Deus e este o exaltou sobremaneira, de modo que a igreja, pela fé em Jesus, foi julgada pelos seus pecados. Ele não deve temer o juízo eterno que lhe está reservado. Ela, né, a igreja. O que acontece? Depois que Jesus morreu, Jesus sendo homem, também teve o juízo. E a Bíblia diz que ele foi julgado, mas que ele foi exaltado, glorificado, amém? A Bíblia diz que ele recebeu um nome que é acima de todo nome, toda autoridade e poder foi dada a ele. Ou seja, Jesus venceu, foi vitorioso, amém? Quando a gente fala em juízo, eu quero abrir um parênteses aqui, primeiramente para eu explicar uma coisa que eu falei na aula anterior, e talvez tenha causado uma confusão na cabeça de vocês, quando eu falei a respeito de, quando a gente lembra logo de juízo, também a gente lembra do fim, né, das coisas, da guerra, ou seja, quando tudo terminar, virá o juízo. Depois da grande tribulação, eu disse que vai haver duas guerras. Eu vou explicar porque eu falei uma coisa, eu dei uma informação errada, equivocada. Depois da grande tribulação, quem vai reinar na tribulação? Satanás, não é isso? O dragão, juntamente com quem? Juntamente com o anticristo, que é a besta, e o falso profeta, que vai ser um líder religioso. Vão formar um trio. Como é de costume, né? Satanás querendo imitar a Deus, ele também vai formar uma trindade. O dragão, que é Satanás, a besta, que é o falso profeta, né? O anticristo, e o falso profeta, que vai ser um líder religioso. Então, depois que houver esse período da tribulação, que vai ser um período como nenhum outro que já existiu na terra, né? E nunca mais vai existir algo desse tipo novamente, então não queira passar pela tribulação. Tem alguém que quer passar pela tribulação? Não, né? Gente, Jesus falou assim que a tribulação vai ser algo que nunca aconteceu. Você imagina, por exemplo, então Jesus botou tudo num grande pacote. Por exemplo, imagina o dilúvio, que desespero foi. Um pouquinho que choveu ontem, né? De ontem para hoje, as ruas já inundaram tudo, a gente ficou sem ter como sair de casa, né? Teve gente que teve casa inundada, né? Já causa um desespero, né? Não se compara nem a nada, né, com o que foi o dilúvio. A água vindo de baixo, a água vindo de cima, ou seja, inundando toda a terra, aquele desespero, né? Pessoas morrendo, pessoas boiando, ou seja, uma população mundial inteira, né, se perdeu. Ou seja, Jesus fala que a tribulação, o período da tribulação ainda vai ser pior do que o dilúvio. Porque ele falou, nunca existiu algo comparado com o que vai ser a tribulação. Imagina que tristeza vai ser. Imagina, por exemplo, Sodoma e Gomorra, né? Quando foi a destruição total, caiu fogo do céu, completamente destruída. Até hoje não achou nem as ruínas daquele troço. Vai ser a tribulação, ainda vai ser pior do que Sodoma e Gomorra. Então, querido, vai ser algo terrível que vai se abater sobre a terra. E no final da tribulação vai existir uma grande guerra, uma grande batalha, né? A Bíblia fala que o anticristo vai reunir o seu grande exército e ele vai guerrear contra o povo de Deus, contra Israel, né? E essa batalha se chama Armagedon, ok? Armagedon. Aonde vai ser? Vai ser lá no norte de Israel. Você acredita que vai ser lá no Vale do Megido, né? Um Vale do Megido, que é um lugar ao norte de Israel, onde já aconteceu, na própria Bíblia já aconteceu um monte de batalhas, já aconteceram lá. Lá em Crônica, lá em Juízes, depois se você for pesquisar você vai achar. Então, a Bíblia fala também do evento do rio Eufrates. Existe um rio, já ouviu falar nesse rio Eufrates, rio Tigre, né? A Bíblia fala que, inclusive, para que aconteça essa batalha, a Bíblia fala que um anjo vai
né, abrir o sexto selo e ele vai tocar as águas do rio vão secar, o rio Eufrates vai secar, e ele vai se tornar uma estrada para que os reinos do norte venham, né, em direção a Israel para fazer a batalha, para fazer a guerra, para acontecer a guerra. Tudo isso vai acontecer nessa batalha chamada Armagedon, ok? Que na verdade não vai ser uma batalha, a Bíblia diz que vai sair, né, da boca, né, de Cristo, né, uma espada. A gente sabe que não é uma espada, é como um assopro, né? E Cristo há de vencer aquela grande batalha. Como um assopro, né? Como Paulo descreve dizendo que com um assopro da sua boca, né? E lá no Apocalipse fala que como uma espada, né, vai sair da boca dele, ele vai destruir esses exércitos inimigos. Aí, né, nesse período, depois vai ter o início do milênio, que são 1000 anos, que nós cremos 1000 anos literais do reinado de Cristo com a igreja, aqui nessa terra, vai ter estabelecido o milênio. E a Bíblia fala que depois, no final do milênio, vai novamente ter uma outra grande batalha, que chama Gog e Magog. Ok? Não é o Armagedon. Eu falei que o Armagedon era no final do milênio. Não é, o Armagedon é no final da tribulação. A batalha que vai haver depois dos 1000 anos se chama Gog e Magog, né? São os dois reinos do norte, são dois reinos vão ser compostos por todas as pessoas, né, que mesmo passando o milênio, num tempo de prosperidade, um tempo, né, do reinado de Cristo aqui na terra, Satanás vai enganar essas pessoas, vai juntar essas pessoas. A Bíblia fala que serão como a areia do mar, vai ser uma multidão, né? E vai haver novamente uma grande batalha, que é Gog e Magog, e a Bíblia fala que Deus vai mandar fogo do céu e essas pessoas vão ser destruídas. E logo após essa grande batalha vem o juízo, o julgamento do trono branco, que é o julgamento final, ok? Depois é estabelecido novos céus e nova terra, tá bom? Então a batalha que vem depois da tribulação se chama Armagedon. E a batalha que vem no final dos 1000 anos, aí a Bíblia diz que esses exércitos vão cercar Jerusalém, né, a cidade santa, né? Mas a Bíblia diz que Deus vai mandar fogo do céu e essas pessoas serão mortas. Quando acabar a tribulação, que tiver essa batalha, a Bíblia fala que esses exércitos inimigos serão mortos. E o anticristo, que é a besta, e o falso profeta vão ser lançados no lago de fogo e enxofre. Eles vão ficar lá, vivos, colocados lá dentro. E Satanás vai ser amarrado por um período de 1000 anos, que é quando se inicia o milênio de Cristo na terra. Ok? Nós já vimos aquelas 4 teorias, né? O pré-milenista, o aminista, todas aquelas aquelas diferenças que existem. Pastor, o que nós acreditamos? Nós somos pré-milenistas, né, com relação ao milênio. Nós acreditamos no milênio literal. Nós somos pré-tribulacionistas, nós acreditamos que nós não vamos passar pela tribulação. Se você crê que vai passar pela tribulação, se prepare, né? Que Deus surpreenda você, que você seja arrebatado junto com a gente. Aleluia. Mas o falso profeta, né, e o anticristo, que é a besta, eles vão ser lançados no lago do fogo e enxofre depois da tribulação, vão ficar lá guardadinhos, né, naquele lugar terrível, e Satanás vai ser amarrado por 1000 anos. Aí vem o reinado de Cristo. Satanás é solto por um curto período de tempo, né, junta uma multidão, junta umas nações, ok? Prepara lá nesse lugar lá, né, em volta de Jerusalém, né, cerca a cidade santa a fim de guerrear contra Jesus, o seu governo, e são derrotados. Aí Satanás é colocado também lá no lago de fogo e enxofre, que é a morte eterna, ok? O tempo dele está contado, ele não vai ficar solto para sempre, ok? Ele tem o fim dele já decretado, o fim dele já está escrito, assim como do anticristo e assim como também do falso profeta, que vai ser um líder religioso, ok? Então qual é a sequência? Vou falar mais uma vez para você, para que você possa gravar. O que nós cremos, o que nós estamos estudando? Jesus Cristo já veio, amém? Cristo já veio, já morreu por nós na cruz, amém? Já nos resgatou da maldição da lei, né? Aí o que nós acreditamos? Nós acreditamos, o que o pré-milenista ele acredita? Ô, gente, deixa eu falar uma coisa para você. Primeiro, aquelas 4 teorias que eu dei para você,
Independente do que seja que você creia ou não, o importante é que aqueles 4 grupos de pessoas, aquelas 4 teorias estão esperando a volta do Senhor Jesus, amém? Aleluia, isso é que é o importante. Se o meu pensamento for diferente do seu, nada impede a gente continuar junto, o importante é a gente estar preparado para receber o Senhor Jesus, amém? Isso é que é importante, ok? Somos todos irmãos em Cristo, quem tiver, quem não for, quem não crê, isso é Jesus que vai vir, vai julgar, vai separar, é Ele que vai fazer, né? A escolha, vai separar os escolhidos de um lado, os ímpios do outro, ok? Mas o que nós cremos? Nós cremos na volta de Jesus, ela em 2 eventos diferentes. Nós cremos que Jesus virá de maneira... É engraçado a gente falar assim, o arrebatamento, Jesus vem de maneira secreta. Mas como de maneira secreta, gente? Se sumir um povo da terra, ninguém vai reparar, ninguém vai saber? Claro que vai saber, ué. Não é verdade? Então essa palavra é mal usada. As outras pessoas, o que acontece? Secreto por quê? Porque o ímpio, aquele que não está esperando, aquele que não aceitou Jesus, ele não verá Jesus, porque o arrebatamento é nas nuvens, nas alturas, ok? Cristo vem nas nuvens, né? E nós que estivermos vivos seremos transformados e vamos nos encontrar com Ele. Aqueles que morreram em Cristo, aceitaram Jesus, né? O povo que morreu depois de Jesus Cristo, que aceitou Jesus como Salvador, que morreu, vai ser ressuscitado e vai encontrar com Ele, juntamente conosco, que estivermos vivos, nos encontraremos nas nuvens com o Senhor e vamos para o céu, tribunal de Cristo. A igreja não passa por juízo, conforme nós estamos lendo, a igreja passa pelo tribunal de Cristo. Qual que é a diferença do tribunal de Cristo, que a igreja vai ser arrebatada, para o juízo, o julgamento do trono branco, lá no final, depois do milênio, lá no fim de todas as coisas? É porque a igreja não passa por aquele... Você já está salvo, querido, amém? A igreja já está salva, a igreja já aceitou Jesus como Salvador. O que você vai passar? Tribunal de Cristo. O que isso significa? Você vai lá para receber a sua recompensa, o seu galardão, por aquilo que você tiver feito, ok? Então nós não seremos julgados. Lembra daquela velha história do telão? Isso atormentava a cabeça da gente por muito tempo, né? Nossa, quando Jesus voltar, vai existir um telão gigante, não é assim? E vai passar todos os meus pecados ali, tudo que eu fiz de errado ali, para Ele me... Não, quem nunca pensou assim, gente? Claro, era a ideia que a gente tinha. Só que a Bíblia fala que Ele nos perdoou os pecados, Ele nos perdoa os pecados, amém? Então a Bíblia fala que Ele joga no fundo do mar, lança no fundo do mar, não é mar do esquecimento, é no fundo do mar, num lugar onde Ele não se lembra mais, ok? Então nós não vamos ser julgados por aquelas coisas, Cristo já nos perdoou, nós já reconhecemos Ele como Senhor e Salvador das nossas vidas, ok? Então nós vamos para o tribunal de Cristo receber recompensa. Lembra que nós lemos lá aquela passagem? A sua obra, se ela for, né, madeira, palha, vai queimar, ou seja, aquilo que você fez e que não tem, né, não foi aprovado, você fez de maneira errada, alguma coisa, vai ser queimado. Só vão ficar as boas obras de fato, né, aquelas que você fez de coração para Deus, que Deus reconheceu, amém? Por aquilo ali você vai receber galardão. Pastor, quem tiver lá que não fez obra nenhuma, vai passar chamuscado, mas vai passar, vai estar salvo. Só que o galardão dele vai ser diferente de outros que fizeram mais, que trabalharam mais, ok? E isso é o que vai acontecer. Então Cristo veio, vai acontecer o arrebatamento da igreja, no período dos 7 anos, a igreja vai estar lá desfrutando das bodas do Cordeiro, ok? Durante 7 anos, recebendo lá o seu galardão. Depois, enquanto isso vai acontecer o que na terra? O período da tribulação. 7 anos, acabou o período da tribulação, Cristo, a Bíblia fala que o Senhor volta com seus exércitos, com seus anjos, com a igreja, volta para essa terra, e o que vai acontecer? Vai ter início o reino milenar de Cristo aqui na terra. Por que isso precisa acontecer? Porque a Bíblia fala que tem coisas lá em Daniel, tem coisas que precisam ser cumpridas, alianças que o Senhor estabeleceu com Israel, Edêmica, Adâmica, Noética, tudo isso vai ter que ser cumprido nesse período de tempo, ok? Restaurar a justiça, né? Eliminar a iniquidade, tudo. Então tem coisas que precisam ser cumpridas. A Bíblia fala que Jesus, ele é descendente de Davi, amém? Nós já vimos isso lá. Ou seja, então a Bíblia fala que Deus fala que o reino dele vai se perpetuar para sempre. Então Jesus tem que ser de fato rei sobre os judeus, ok?
esse período tem que existir, tem que acontecer. Um período onde ele vai reinar sobre os judeus, ok? E sobre os gentios também vai ter gentio, ok? Tudo isso nós vamos estudar. Então, depois passar os 1000 anos, né, foi aquilo que eu expliquei. Aí vai se levantar, Satanás vai ser solto por um período de tempo, e vai vir, né, vai juntar os exércitos, né, eles vão ser, a batalha, eles vão perder a batalha, é claro, né, vai cair fogo do céu, e depois disso vem o julgamento do trono branco. Aí a morte vai devolver todos aqueles que morreram, que não aceitaram Jesus, ok? Essas pessoas vão ressuscitar lá no último dia, depois do milênio, depois de todas essas coisas completadas, para algo que se chama julgamento do trono branco. A igreja não passa por lá, a igreja já está salva, tribunal de Cristo, ok? Ficou claro? Essa é a sequência dos acontecimentos. Deixa eu explicar uma outra coisa. A Bíblia fala que quando Jesus voltar, a sua segunda vinda, que todo o olho verá, a Bíblia fala que vai acontecer ressurreição também, não é isso? A Bíblia fala que os sepulcros vão saber quem vai ressuscitar, pastor, dessa vez, no meio do caminho, sendo que o Senhor acabou de falar que o ímpio vai ressuscitar só no último dia. Aqueles que morreram na velha aliança, antes de Cristo, ok? Porque só vai para o tribunal de Cristo, recompensa é só para a igreja, só para quem, Paulo fala, só para quem morreu em Cristo, ok? Então, no meio ali, depois que acabou a tribulação, vão ressuscitar aqueles da velha aliança, né, do Velho Testamento, e também os mártires da tribulação, também vão ressuscitar, e eles vão reinar com Cristo, juntamente com nós, juntamente com a igreja, vamos reinar com Cristo aqui nessa terra, ok? Ficou claro? Porque eu estava falando aqui, eu falei que lá no final era Armagedon, não é, ok? Ficou claro? Tudo bem? Posso seguir? Vamos lá, página 7. Os vários julgamentos ou juízos descritos na Bíblia. Aqui não está em ordem cronológica, ok? Só está citando os exemplos, os tipos de juízos que há descritos na Bíblia, ok? Abre sua Bíblia lá, Filipenses capítulo 2. Eu vou diminuir aqui para a gente poder adiantar um pouquinho. Filipenses 2, a partir do verso 5. Cristo, as primícias também do julgamento. Pastor, Cristo depois que morreu, ressuscitou, também foi julgado? Vamos ver aqui agora. Filipenses 2, a partir do verso 5. Filipenses 2, a partir do verso 5, diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. O que ele fez? Jesus... Mas Jesus aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, ou seja, reconhecido em figura humana. O que ele fez? Humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. O que aconteceu? Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Aleluia! Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ou seja, quando ele ressuscitou, que ele conquistou todas as coisas, o que ele fala? Deus deu a ele um nome, o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Amém? Para que todo joelho se dobre, né, diante dele. Ok? Hebreus 1, a partir do verso 1 ao 4. Um pouquinho mais para frente aí. Então nós estamos vendo que Cristo também foi as primícias do julgamento. Cristo também é as primícias dos que dormem, ou seja, né? Cristo aniquilou a morte, né, espiritual, ou seja, agora quem morre em Cristo não morre mais, vive para sempre, ok? Vive no Senhor, amém? Hebreus 1, de 1 a 4, diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras, está falando lá da velha aliança, Velho Testamento. Havendo Deus antigamente falado de muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Olha o que aconteceu: a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo,
o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo por si mesmo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Ok? Cristo venceu, foi julgado e recebeu autoridade e poder. Ok? Está sentado à destra de Deus. Amém? Jesus foi o primeiro a ser julgado e reconhecido por uma vida perfeita. Ele recebeu autoridade, um lugar à direita do Pai, um nome acima de todo nome e como herança o domínio sobre tudo e todos. Amém? Glória a Deus. Isso já aconteceu. Agora vamos lá, o segundo tópico. Antes da segunda vinda de Cristo, existe também um juízo, existe também um julgamento, ok? Vamos lá, 1 Pedro 4,17. Nós não estamos vendo as coisas em ordem, só estamos vendo os tipos de julgamento, os tipos de juízo que tem descritos na palavra de Deus. 1 Pedro 4, verso 17. Então vamos lá. 1 Pedro 4,17 diz assim: porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, nós quem? Nós, a casa de Deus, nós crentes. Qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Ou seja, também existe julgamento sobre nós. O que é esse tipo de julgamento? Disciplina. Quando precisa, mesmo antes da vinda do Senhor, nós somos disciplinados. Se houver alguma coisa que precisamos ser corrigidos, vamos ser corrigidos. Ok? Também é um tipo de juízo, também é um tipo de julgamento. Romanos 14, 10 diz assim: mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu também, por que desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Então as nossas atitudes não devem ser de julgar, muito menos, Paulo está falando, de desprezar o irmão, desprezar o próximo. Ok? Eu acho muito engraçado porque quando a gente começa a estudar essas coisas, e eu faço questão de sempre dizer no estudo, deixar bem claro as nossas convicções e também a maneira como a gente pensa, porque se você pega, por exemplo, um assunto tão controverso quanto é esse, né? Não a volta de Cristo, a volta de Cristo todos nós esperamos, amém? A controvérsia se dá na maneira escatológica, né? Um fala que ele vem antes da tribulação, um fala que vem depois, um fala que o reino de 1000 anos ali é um reino, literal, vai acontecer, outros falam que é um sentido figurado, outros falam que nós já estamos vivendo o milênio de Cristo. O importante é todos nós, amém? Sabermos que nós estamos esperando o Senhor. Mas quando você pega algo para estudar desse tipo, você pega na internet, às vezes você vai ver um vídeo, um comentário, porque eu preciso, por exemplo, particularmente estudo não só a minha visão, estudo as outras também, para a gente poder comparar, ver as coisas que estão acontecendo. Aí você vê de repente lá duas pessoas discutindo, duas pessoas, uma querendo enfiar a goela abaixo a opinião da outra. Eu não concordo particularmente com esse tipo de atitude. Acho que é o que Paulo está falando, isso é até desprezar o irmão. E Paulo está falando, você vai comparecer ante o tribunal de Cristo, por causa dessas coisas. Ok? Então, querido, o mínimo que a gente pode fazer é ter respeito pela opinião alheia, principalmente quando é um homem ou uma mulher de Deus. Ainda que eu discorde da opinião dele, ainda que eu não enxergue as coisas da maneira como ele está enxergando, ele espera Cristo assim como eu também. Amém? Então eu não me dou nem ao trabalho, ao luxo de ficar vendo quando começa a discutir, brigar, um querer ofender o outro, eu já sai fora. Porque Paulo está divertindo a gente contra essas coisas. Visão diferente, querido, não impede a gente de caminhar juntos. Amém? E lá no céu, como é que vai ser? A gente costuma às vezes conversar, caminhar, brincar. Esse dia eu estava até brincando com o Flávio, falando: rapaz, é mais fácil Jesus voltar e falar com a gente assim: vocês não entenderam nada do que eu expliquei para vocês, mas eu vou salvar vocês, porque vocês tiveram fé, me aceitaram, foi pela graça, amém? E lá no céu a gente dá boas risadas, com tudo isso que a gente está vendo.
Porque um vai falar com ele, você errou, porque você estava esperando passar pela tribulação e não passou. Aí o outro vai falar, não, você errou, porque você achava que o milênio era assim e era de outra maneira. Que isso seja divertido, querido, seja uma maneira boa, né, divertida da gente poder estudar a palavra de Deus, ver a opinião do outro, né, estudar, que isso seja forma de nos acrescentar e nunca forma de nos afastar. Pastor, eu creio que eu passo pela tribulação. Amém, irmão. Mas nós vamos caminhar junto, nós vamos continuar junto. Qual que é a diferença? Qual que é o problema? Né? Uma vez alguém perguntou para um pastor assim, pastor, quando é que vai ser o arrebatamento? Vai ser antes ou vai ser depois da tribulação? Aí o pastor, né, viu que não tinha ninguém por perto, abaixou pertinho no ouvido dele e falou assim, irmão, ora para que seja antes, mas esteja preparado para ser depois. Ou seja, você tem que estar preparado de qualquer jeito, meu querido. Amém? Mas nós, como IBNA, como a igreja, nós acreditamos que nós seremos arrebatados e a Bíblia fala que nós não vamos passar por essa ira, por essa tribulação. Mesmo porque, como eu falei no início, vai ser algo terrível. Eu não desejo passar por ela de forma nenhuma. E não desejo que ninguém passe. Desejo que a igreja esteja com o Senhor. Amém? Mas nós temos que tomar cuidado com essas coisas, a gente ficar julgando o próximo, entendeu? Principalmente falando mal dele. Saiba, querido, que antes daquela pessoa, até mesmo em casa, né? Antes da Lili ser minha esposa, ela é filha de Deus. Então eu tenho que respeitá-la. Eu tenho que tratar ela como filha de Deus. Que a Bíblia fala que Deus tem ciúme de nós. Se eu tratar ela, destratar ela e Deus vier resolver comigo, quem vai? Eu estou lascado. Né? E antes de um outro pastor ter uma visão diferente da gente, então cuidado com esse negócio de comentar, mandar ofensa. Esse cara aí, esse dia eu peguei uma observação lá, um monte de gente falando um monte de coisinha, de piadinha, porque esse cara aí, esse cara aqui, esse cara, e era um pastor. Aí teve alguém que digitou lá assim, irmão, cuidado, porque antes dele ser o cara, ele é pastor, filho de Deus. Eita. Ou seja, precisou pensar uma pessoa no debate para poder. Cuidado com essas coisas, querido. Não traga juízo, coisa não, porque a Bíblia está falando que se precisar vir um juízo sobre sua vida, vai vir, ele vai te corrigir. Não fica esperando, achando que você só vai lá naquele outro, não. Tem os julgamentos, os juízos que acontecem no dia a dia da gente também. Então, cuidado, amém? Compartilhe coisas boas, querido, compartilhe palavras boas, amém? Abençoe as outras pessoas, mesmo que elas pensem diferente de você. Agora, o que não pode, querido, é o que a gente fala. Às vezes a gente fala assim, às vezes a gente quer embutir a nossa opinião. Em escatologia, eu falei isso no primeiro dia, não tem como haver heresia. Porque tem heresia no sentido assim, é heresia, pastor, o senhor está falando que Jesus vai arrebatar a igreja antes da tribulação. Como? Pastor, é heresia, o senhor está falando que a igreja passa pela tribulação. Querido, tem 2000 anos que a igreja está discutindo isso. Tem gente boa tanto defendendo o arrebatamento, como tem gente boa falando que a igreja vai passar pela tribulação, querido. Amém? Então não é heresia. Heresia é eu falar assim, Jesus vai voltar, vai dar uma crise nele, e ele vai levar todo mundo para o céu. Aí é heresia. Porque a Bíblia deixa claro que só vai para o céu quem aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Aí é heresia em escatologia. Né? Agora, falar que eu penso que é antes, ou que eu penso que é depois, ou que eu acho que o milênio vai existir de fato aqui na Terra. Eu acho que eu já estou vivendo o milênio. Isso não é heresia, gente. Isso é estudo. Tem 2000 anos que nós estamos discutindo isso, ninguém chega. Quem vai avisar? Pastor, eu sou crê 100% com toda certeza. Como é que eu posso afirmar isso? A gente crê até a parte que a gente estuda, a gente acompanha, estuda e a gente crê naquilo ali. Agora, uma opinião você tem que ter uma opinião formada. Se você vai passar pela tribulação ou não, se você vai ser arrebatado ou não, se existe milênio literal ou não. Você tem que ter uma opinião formada, é por isso que a gente está estudando. Mas você tem toda a liberdade, querido, né? Agora estude. Pastor, eu acho que é por ir. Por que você acha que você vai? Por causa do que eu acho. Aí, né? Estude, né? Procure, se aprofunde sobre o assunto, ok? Então vamos lá, Hebreus 12, de 6 a 7, vou ler só mais um aqui para a gente ver a respeito desses julgamentos que acontecem quando a gente precisa ser corrigido mesmo, né? Hebreus 12, 6 e 7 diz assim, porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer um que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus os trata como filho, porque que filho há que o pai não corrige? Então, querido, se você precisar ser corrigido, Deus vai te corrigir para botar você na linha.
ok? E não fica você caçando motivo para Deus te corrigir, não. Viva uma vida, né? Viva uma vida direita, viva uma vida correta, né? Você sair, ninguém está te obrigando a você sair da linha, não. Lembra da sugestão do diabo? Você não é obrigado a aceitar ela, não. Quando ela chegar, você sai fora. Porque senão ele vai te corrigir, gente. Amém? Vai acontecer. Porque ele te ama e ele quer você, e ele quer você para ele. Então vamos lá, outro julgamento que acontece descrito na Bíblia, o julgamento da igreja. Está na apostila aí, ó. Abre lá, 2 Coríntios 5:10. 2 Coríntios 5:10 diz assim: porque todos nós devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Então, queridos, trabalhe, busque fazer as coisas para Deus, busque trabalhar para o reino de Deus, porque você vai comparecer ao tribunal de Cristo e você vai ter as suas recompensas, o seu galardão. Ninguém precisa correr na frente, né? Eu vou na frente primeiro. Não. Quem morreu antes, está lá, recebeu o que é dele, não recebeu o que é meu nem o que é seu. O que é meu e seu está guardado. Não precisa você correr, querer ir para o céu agora, não. Pode ir. Deus conta com você para fazer uma obra aqui. Amém? Continue trabalhando para Ele, buscando ao Senhor, trabalhando no reino de Deus. Tá? O que é seu é seu. O que é meu, está guardado, ninguém pega. Ok? Deus é justo, é um juiz justo. O julgamento da igreja, o tribunal de Cristo, imediatamente após o arrebatamento, esse sim, depois do arrebatamento, tribunal de Cristo, para a igreja, será um julgamento para a recompensa das obras praticadas pelos crentes. Olha o que eu falei, não determina salvação, porque ninguém é salvo pelas obras, mas pela graça de Deus que está em Cristo Jesus. Eu não sou salvo pelas obras, mas eu sou salvo para fazer boas obras. Amém? Ok? Deus conta com você. Isso são os tipos de julgamento descritos na Bíblia, ok? Vamos lá. Na segunda vinda de Cristo, os judeus que se encontrarem vivos, haverá um juízo para os judeus que estiverem vivos na segunda vinda de Jesus. Depois da tribulação daqueles dias, dos 7 anos de tribulação, Jesus virá e ajuntará os seus escolhidos, ou seja, os judeus. Vamos lá, Mateus 24. Esse também é um texto chave, para a escatologia. Mateus 24. Cristo vai voltar e vai juntar os seus escolhidos dos 4 cantos da terra. Quem vai ser esse povo? Os judeus. Por quê? Porque a igreja já vai estar com Cristo. Amém? Antes da tribulação. Então, os judeus que forem fiéis ao Senhor na tribulação, ok? Aqueles que reconhecerem Cristo, eles serão, quando Jesus voltar, esses é que serão os escolhidos que o Senhor vai buscar. De cada tribo, por onde eles estiverem na terra, eles serão ajuntados. Porque nós já estaremos com Cristo, ok? Mateus 24, a partir do verso 29, diz assim: e logo depois da aflição daqueles dias, ou seja, da tribulação, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz e as estrelas cairão do céu. Olha só que coisa que vai acontecer, gente. E as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com grande poder e glória. Verso 31, e ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Está falando de quem aqui? Dos judeus. Olha o verso 32, aprendei, pois, esta parábola da figueira. Figueira representa quem? Israel. Israel. Então, essas pessoas que serão juntadas quando Jesus voltar, que todo olho verá, será aqueles que passaram pela tribulação, os judeus que reconheceram Jesus e o seu senhorio, ok? Ficou claro? Onde a gente fala a respeito, pastor, mas o senhor acabou de falar que todo olho verá, ok, todo olho verá, mas o senhor falou um pouquinho antes que o arrebatamento vai ser na nuvem, vai ser algo secreto, sim. É por isso que nós entendemos que são duas, a vinda do Senhor, ela se divide entre o arrebatamento da igreja, para ir para o tribunal de Cristo, porque são aqueles que morreram em Cristo, conforme Paulo fala,
passa a tribulação. Depois que vem a tribulação, Jesus volta com a igreja, com os seus santos, né, com os seus exércitos, e vem para estabelecer o reino de Deus na terra. 1000 anos nós vamos reinar com Cristo aqui nessa terra, ok? Depois que você estiver com o Senhor, querido, nunca mais será arrebatado das mãos dele. E isso que é o importante, amém? Porque um pouquinho mais para baixo, olha aí, Jesus acabou, os versículos que nós lemos, Jesus acabou de dizer quando que ele vai voltar, sim ou não? Quando Jesus vai voltar? E logo depois da aflição daqueles dias, logo depois daqueles dias da tribulação, que o sol vai escurecer, a lua vai... Nessa lua de sangue que você vê aí, que a gente fica, a lua de... Não, é um trem cabuloso mesmo que vai acontecer com ela, que as estrelas caírem do céu na terra, corpos celestes começarem a cair, trazer destruição logo após esses dias, a aflição desses dias, que as potências do céu serão abaladas, então virá o Filho do Homem, ok? Mas olha lá, a partir do verso 26, aí Jesus no mesmo texto está explicando a respeito da volta dele. Olha o que Jesus fala assim: porém daquele dia, hora, ninguém sabe. Como que ninguém sabe? Se ele acabou de dar a dica quando que vai acontecer. Ou seja, acabou a tribulação, as potências do céu começarem a ser abaladas, tem a volta de Jesus. Aí no verso 26 ele continua assim, 36, porém daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Aí olha o que ele vai dizendo: porque será como nos dias de Noé, assim também será a vida do Filho do Homem. Nós já explicamos isso aqui, que a vida de Noé era o quê? Uma vida cotidiana. Eles viviam, faziam tudo o que queria fazer, ninguém se lembrava de Deus, não era assim? O povo vivia de qualquer maneira, casava e dava-se em casamento, né? Comiam, bebiam, viviam. Aí o que aconteceu? Portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. O que aconteceu? E não o perceberam, até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Jesus aqui no caso está descrevendo o arrebatamento, porque é o que ele vai dizer, olha lá, verso 40, então estando dois no campo, um será levado e o outro será deixado, né? Estando duas pessoas moendo no moinho, uma será levada e a outra será deixada. Aí 42, vigiais, pois, porque não sabeis a hora em que há de vir o vosso Senhor. O arrebatamento foi igual ele está falando aqui, a vida vai existir como uma vida cotidiana, normal, do jeito que as pessoas estão vivendo. A igreja está sendo avisada, né? A igreja está sendo orientada, vigiai, porque Jesus acabou de dizer, vigiai, porque vocês não sabem o dia nem a hora. O que tem que acontecer? Andar correto, né? Viver uma vida correta, né? Servindo ao Senhor. O que vai acontecer? Porque vai ter dois, não é todo olho verá, é outro evento. Vai estar dois, um vai sumir, o outro vai ficar, né? Vai estar dois no moinho, dois no campo, um vai sumir, o outro vai ficar. Então fique atento para que isso aconteça com você seja levado. Então é por isso que nós acreditamos, e depois nós vamos ver lá os textos de Paulo, nós cremos que o arrebatamento é algo para a igreja, somente aqueles, né, que morreram em Cristo, para a igreja, os que estiverem vivos, os que morreram em Cristo, vem o arrebatamento, a igreja sobe para o tribunal de Cristo, como Paulo está falando, 7 anos de tribulação. Quando Jesus vai vir, quando o firmamento do céu for abalado, quando o sol escurecer, a lua virar sangue, ficar cinza, né? Quando as estrelas começarem a caminhar, então virá o Filho do Homem. Então quem estiver na tribulação vai saber que logo após essas coisas virá Jesus. E aí todo olho verá, todo o joelho se dobrará. Ok? Então nós temos aqui descrito, no mesmo texto nós temos descrito 2 eventos. Ok? E a vida cotidiana é essa vida que o povo está vivendo. O povo está nem aí para Deus, a gente sabe disso mesmo. O povo não está preocupado, o povo está preocupado em comprar as coisas, em casar, o povo está preocupado, né? Você pode fazer tudo isso, desde que Deus continue sendo prioridade na sua vida. Amém? Não coloque um bem na frente do Senhor, não coloque um casamento na frente do Senhor. Você pode casar? Pode. Mas entenda que você, né? Deus tem que ser prioridade na sua vida. Não se esqueça de Deus, ok? Exatamente como nos dias de Noé, os dias que nós estamos vivendo, o povo está aí, está desleixado.
E o sinal do fim qual que seria também? A apostasia. O que é a apostasia? Abandonar, desistir, apostatar da fé, né? A gente sabe, a gente não quer, mas infelizmente vai acontecer. Está escrito na Bíblia. Precisa acontecer conosco? Não. Basta a gente ser fiel, continuar fiel com o Senhor. Não é porque está escrito aqui que tem que acontecer comigo e com você. Mas que vai acontecer, que aconteça com outros. Vamos permanecer firmes, vamos continuar com o Senhor, firmes nele. Porque vai chegar uma hora que o povo vai sumir da terra. Aí foi aquela história do secreto, né? Ah, mas é secreto? Não, todo mundo vai ficar sabendo. Só que aí, o que a Bíblia fala? Quando, né, a igreja for tirada, então vai se revelar aquele, o iníquo, que é quem? O anticristo. E vai ter um monte de coisa preparada, um monte de desculpa feita, ok? Para poder tapear o povo, para poder enganar quem for ficar, ok? Ah, vai ser uma invasão extraterrestre, sei lá o que vai ser. Mas alguma coisa vai ter que ser feita, porque se não for feita alguma coisa, vai virar um caos, sim ou não? Vai virar um caos. Vai ter que pregar uma mentira, isso mesmo, alguma desculpa, alguma coisa vai ter que ser feita para poder justificar esse povo todo que sumiu. Jamais vão admitir que foi o arrebatamento da igreja, jamais vão admitir isso. É lógico que as pessoas depois vão descobrir, né? As pessoas vão saber, quando elas começarem a pesquisar a Bíblia, né? Vai ter salvação na tribulação? Vai ter, a Bíblia fala. Quem são esses, Senhor? Lá em Apocalipse, são os que venceram, né? Que acharam salvos na tribulação. Vai acontecer também? Vai. Mas vai ter perseguição, vai ter morte, vai ter muito judeu que vai reconhecer Jesus na tribulação quando descobriu o anticristo? Vai. E muitos vão ser martirizados, degolados, porque a maneira que eles vão matar vai ser degolado, cortando a cabeça, da frente para trás, que é como o Islã prega, que tem que matar o ímpio para eles. Não é isso? Eles matam em nome de Deus hoje, ué. Alá mandou matar, não é assim? Vai acontecer, querido, uma perseguição terrível. Corta assim, decapitada de trás para frente, degolada é aqui. Conforme o livro sagrado deles lá fala que tem que fazer. Então, querido, vai ser um período difícil, terrível, muita perseguição, muita morte, ok? O anticristo vai exigir adoração e quem não adorar ele, querido, vai ser morto. Vai ser morto. Quem não tiver a marca da besta, vai ser morto, perseguido. Amém? Então nós precisamos estar preparados para a gente não passar por esse tipo de coisa. Pastor, a igreja passou pela tribulação. Uma coisa é certa, querido, Deus nunca abandona os seus. E estaremos com Ele, querido, e Ele vai nos proteger, Ele vai nos honrar, Ele vai nos guardar. Ainda que a gente venha a morrer, querido, estaremos salvos. O Senhor é conosco. Amém? Então, querido, de uma forma ou de outra, saiba que o Senhor é por nós. Amém? Mas nós cremos, né? Segundo a orientação do nosso pastor, nós cremos no arrebatamento. E nós cremos que a igreja não vai passar por esse dia, falado é o dia da ira, conforme Paulo vem descrevendo lá. Mas ela falou uma coisa, que quando Jesus vier para o arrebatamento, Cristo não pisa nessa terra, das nuvens. A igreja vai se encontrar com ele nas nuvens, ok? É o arrebatamento. Na segunda vinda de Cristo, ele vai pisar, conforme os profetas do Antigo Testamento falaram, ele vai pisar, né, no Monte das Oliveiras em Jerusalém, e de lá ele há de governar todo o mundo. A Bíblia fala que as nações irão a Jerusalém, né, para buscar sabedoria, para buscar conhecimento, porque será uma época de restauro da terra, uma época de prosperidade, né? As pessoas irão até lá, né, conhecer a Jesus, conhecer o seu governo. Inclusive tem até uma ameaçazinha aí, porque a Bíblia diz que quem não for lá, as nações que não forem lá, não vai haver chuva para elas. Então todos vão se convergir a Jerusalém, que vai ser o centro político, o centro do governo, vai ser lá, e Cristo há de governar lá no seu reino milenar durante a terra, ok? Então vamos lá, esse juízo foi profetizado por Ezequiel, né, que é o juízo o julgamento dos judeus vivos, e é semelhante ao juízo que houve em Números 13 e 14, quando Deus julgou a incredulidade dos 10 espias e do povo que creu neles. Ele determinará quais judeus entrarão para ser convidados para a festa de casamento de Cristo com a sua igreja.
Por quê? Porque na segunda vinda, Deus vai reunir os seus escolhidos, e esses escolhidos serão os judeus, ok? Eu não vou ler esses dois textos aqui não, para a gente poder adiantar lá para frente. Vamos lá. E os gentios vivos, quando Jesus voltar na segunda vinda? Na segunda vinda, Jesus se assentará no seu trono, e todas as nações, os gentios que estiverem vivos na segunda vinda de Jesus, se reunirão para serem julgados, ok? Mateus 25, pertinho de onde a gente estava aí no 24. Mateus 25, verso 31. Mateus 25, 31. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os seus santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste-me ver. Vamos continuar lendo aí o texto aí. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome, quando te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei lhe dirás: em verdade vos digo que quando fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então dirá também aos que tiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo estrangeiro não me recolhestes, estando nu não me vestistes, e estando enfermo e na prisão não me visitastes. Então eles também lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhe responderá dizendo: em verdade vos digo que quando a um destes pequeninos o não o fizestes a mim. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Ok? Então, os gentios, os povos da terra, não sendo judeus, gentio, que estiverem vivos, quando Jesus voltar também vai separar aqueles que foram salvos com aqueles que não foram salvos. Amém? Deus há de fazer um julgamento justo com eles também. Então vamos lá, tópico 4, no final do milênio. Ok, nós já vimos julgamentos que existem antes da vinda de Jesus, depois da segunda vinda de Jesus, e agora no final do milênio, depois dos 1000 anos. O julgamento do diabo e seus anjos. Apocalipse capítulo 20. Verso 10. Vou ler a partir do verso 7, que é para você entender aquilo que eu já expliquei um pouquinho antes. Olha lá, Apocalipse 20, a partir do verso 7. E acabando-se os 1000 anos, lembra que Satanás estava preso? A besta e o falso profeta foram lançados no lago de fogo. E Satanás foi lançado num abismo e foi amarrado. Então, olha lá, quando acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão no abismo e sairá a enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra. Gog e Magog são 2 nações formadas por todos aqueles que não reconheceram o senhorio de Cristo ou que fingiram que estavam submissos. Aquelas nações que iam lá em Jerusalém, mas que estavam apenas fingindo, ok? Satanás vai juntar esse povo, cujo número é como a areia do mar, para os ajuntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada, que é Jerusalém, ok? Vão cercar Jerusalém. Mas desceu o fogo do céu e os devorou. Falei isso. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, que foram colocados lá depois da tribulação, lembra no Armagedon? Depois do Armagedon,
Aí Satanás vai ser colocado nesse mesmo lugar junto com a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Juízo eterno para eles. Já não tem mais chance deles escaparem depois. Ok? Então o julgamento do diabo e seus anjos, né? O diabo e tantas hostes celestiais que atuam hoje, né? Quanto aos anjos aprisionados, serão julgados. Quando? Depois dos 1000 anos. Tem demônios lá, tem troço ruim preso lá. Abre lá, Judas, capítulo 1, verso 6. Volta um pouquinho aí. O livro antes de Apocalipse, Judas. Judas 6, né? Só tem um capítulo mesmo. Judas 6, olha lá. E os anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até ao juízo daquele grande dia. Tem demônio, tem coisa ruim que foi presa quando deixou o céu e não está solto na terra, está presa até hoje e vai ser julgado lá no final, depois do milênio, ok? E também será lançado com o diabo, né? Deve ser pior que o diabo ainda, né? Só pode, para estar aprisionado ainda. Que miséria do inferno que deve ser esse troço. 2 Pedro 2,4, volta um pouquinho aí, tem João, depois vem 2 Pedro. Porque Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo, ok? O julgamento do grande trono branco. Todos os que não estão escritos no livro da vida serão lançados no lago de fogo, que é a morte eterna. Apocalipse 20, a partir do verso 11. Todo mundo voltou lá? Apocalipse 20, 11. Isso aí, está escrito na minha Bíblia, juízo final. Na sua está escrito também? Na frente você bota pra você não perder, você bota um parênteses, escreve de caneta assim, após o milênio. Quando que é o juízo final? Após o milênio, após os 1000 anos. Escreve que nunca mais você vai esquecer, né? Na frente de juízo final você bota após o milênio. E viu um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E viu os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Quem que são essas pessoas? Os ímpios que morreram sem Cristo, ok? Eles estão no lugar de tormento. Lembra que nós falamos lá do Sheol lá, ok? Estão reservados nesse lugar, ainda não é o inferno, é a antessala do inferno. Aí depois do milênio essas pessoas vão ressuscitar e serão julgadas. Não terão escrito o livro no nome da vida, serão julgados e lançados no inferno. Olha lá, e deu ao mar os mortos que nele havia, e a morte, ou seja, o Hades, né? O inferno deram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Essa é a segunda morte. Aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então no lago de fogo, a morte eterna vai ter lá Satanás, aquele bando de demônio ruim, né, que está aprisionado aí, que vai ser julgado, o falso profeta, né, que é o falso profeta, o anticristo, e vai ser jogado lá dentro Satanás, a morte e o inferno. Imagina que lugar terrível para passar a eternidade. Só coisa ruim. Ok? Tudo isso por causa de uma escolha mal feita enquanto estava vivo. Pastor, o que eu preciso fazer para mim não ir para esse lugar? Aceitar Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Só isso, simples assim. Reconhecer o senhorio de Cristo. Reconhecer que Ele veio aqui, conforme o texto que nós lemos lá em Filipenses, abriu mão da sua glória, se esvaziou, né? Morreu na cruz, se entregou para nos salvar, levou sobre si os nossos pecados, as nossas enfermidades, né? A maldição da lei, levou aquilo tudo sobre Ele, mas ao terceiro dia ressuscitou e hoje está vivo e intercede por nós. Aleluia, querido. Aleluia. Deus fez um mundo perfeito, maravilhoso, mas o pecado entrou no mundo para estragar as coisas, a comunhão com Deus, né? Então, como Paulo diz, através de um homem entrou o pecado no mundo, através também de um homem teve que vir
o resgate, que foi Jesus Cristo, o varão perfeito, sem mancha, sem pecado, levou sobre ele os nossos pecados, porque ele mesmo não pecou. Amém? Tudo isso, querido. Passou a ter, tinha que ser assim, querido. Foi assim que Deus fez. Foi assim que a maneira como ele arrumou para nos resgatar. Ok? Então nós precisamos reconhecer Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Haverá rigores diferentes, ocasionando graus de sofrimento diferentes. Vou só ler mais um versículo aqui, Mateus 10:15. Mateus 10:15 vai dizer assim: em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para os pais de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Jesus estava falando a respeito dos judeus, né, que não reconheceram, né, quando ele esteve aqui como o Messias, né, como aquele que era prometido. Ok? A partir da semana que vem a gente continua aqui entendendo o Sermão do Monte. Então você entendeu? Há vários tipos de julgamentos, né? A igreja passa pelo tribunal de Cristo, depois do milênio vem o julgamento do trono branco, ok? Ficou claro? Qualquer dúvida você pode me perguntar ou manda um zap e domingo que vem a gente continua a esclarecer o assunto. Amém? Glória a Deus, vai para o seu intervalo, Deus te abençoe.